buscando da tua santa e poderosa graça, pedindo que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor nos oriente, pedindo que o Senhor nos ajude, pedindo que possamos juntos, eu e os meus irmãos e irmãs, crescer um pouco mais na graça, no conhecimento, no culto e na adoração ao Senhor. Fala conosco, livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal e sustenta-nos nas nossas fraquezas, perdoando os nossos pecados. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos aqui uma programação um pouquinho diferente. Nem é diferente, né? Porque nós vamos esclarecer, só que para trazer este tipo de esclarecimento que eu vou apresentar, é um esclarecimento fundamentado numa tese. O que é uma tese? É uma posição sobre um determinado assunto, né? Existem outras teses, outras posições a respeito disso que eu vou falar. Esta é uma das posições, mas você vai encontrar outras. E qual que é a correta? Nós não sabemos. Eu julgo que essa que eu vou trazer é uma boa posição. Eu julgo que esses esclarecimentos que eu vou trazer são pertinentes. Mas eu não posso vir aqui, e não vou fazer isso, dizer, olha, isto é a verdade sobre este assunto e está acabado. Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque isso é uma tese. É uma posição de algumas pessoas sobre isso que nós vamos falar agora. Tá certo? Tá certo. Hoje nós vamos falar por que existem tanto na Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você tem curiosidade a respeito disso. Tantos números, né? 7, tanto o número 12, derivado dos números 12, né? 12 tribos, 144 mil, você pode ver que é derivado de 12. Enfim, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Isso eu quero mais uma vez deixar claro para os meus irmãos. Isto é uma posição sobre o assunto. Né? Existem outras. E nós só vamos saber qual é a posição correta o dia que nós estivermos lado a lado com o nosso Senhor. Então nós vamos tratar nesta tarde de segunda-feira sobre simbologia na Bíblia, né? E esta pergunta, por que na Bíblia tanto número 12? Por que tanto número 7? 144 mil, né? São múltiplos de 12. Ou ainda múltiplos, às vezes, do número 7. Mas os números que mais aparecem na Bíblia, ou aparecem com muita frequência, são os números 12 e 7. 7 e 12. No Evangelho de João, por exemplo,
a gente encontra os 7 dias da criação. Depois seguem 7 sinais. O discurso do pão da vida aparece 7 vezes. A palavra pão aparece 7 vezes. E vai por aí afora. No Apocalipse de João, encontramos a carta às 7 igrejas. E lendo lá você encontra as 7 taças, os 7 selos. E isso leva muitas vezes as pessoas a perguntarem, mas por quê? E a gente só consegue entender o porquê de determinadas coisas na Bíblia através da simbologia, né? Tem certas coisas que a Bíblia não nos deixa lá muito claro. Então a gente tem que usar deste artifício chamado simbologia, certo? E às vezes isso foge um pouco da nossa compreensão. E as pessoas que leem a Bíblia acham essas, né? Começam a ver essas coincidências. Então a gente usa desse artifício para entendimento da simbologia. A gente não pode se esquecer que a maioria dos escritos bíblicos, né, foram registrados numa época de muita perseguição. E naquela época se usava muito a simbologia, né, o caráter simbólico das coisas. Então nós vamos lançar a mão dessa simbologia aí para ver até onde a gente consegue chegar. Mais uma vez, apesar de que está gravado isso, olha, a gente não está tratando isso como verdade absoluta, como verdade definida. Não, é uma tese, é uma posição só. Pode ser que amanhã, ou daqui a 1 minuto, apareça uma tese, uma posição sobre este assunto muito melhor do que essa. Entende? Então, não tenha isso, olha, isso é assim, é por causa... Não. Tenha isso como uma maneira de se explicar. E quando a gente fala deste assunto de número na Bíblia, eu, por exemplo, já ouvi muita coisa, né? Algumas coisas verdadeiramente não me convenceram, mas é a tese da pessoa. Ela não está dizendo, olha, isto é desta forma, não tem... Não, ela está dizendo, olha, eu cheguei a esta conclusão. E muita coisa que existe até hoje é repetida em outras teses, porque não se consegue melhorar mesmo. É aquilo que se tem. Então, por exemplo, o número 7 é a soma, né, de 4 mais 3. 4 e 3, 7. Isto é, une a terra e o céu. Vamos explicar isso melhor. O 4, né, falei que é a soma de 4 mais 3. Alguém está... Calma, viu? Porque a gente fala, depois a gente vai buscar a explicação daquilo que foi dito. O 4 são os 4 pontos cardeais conhecidos.
norte, sul, leste e oeste. O número 3, por causa disso que a gente diz que une, esta tese diz que o número 7 pode estar unindo a Terra ao céu. A Terra através dos 4 pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. E o número 3, através da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, o número 7 lembra a totalidade das coisas do universo. A Terra e a divindade única do universo. Esta tese sobre números na Bíblia diz que o número 7 é considerado o número perfeito, o número que indica o máximo da perfeição. Estou dizendo que é um número perfeito, nem estou dizendo que exista um número perfeito. Mas quando nós estamos falando de números na Bíblia, chegou-se a essa conclusão, que 4 mais 3 igual a 7. Isso é matemática. 4, a Terra, o planeta em que Deus colocou vida. Os 4 cantos da Terra: norte, sul, leste, oeste. 4. E o 3, a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E alguns textos da Bíblia, né, porque quando se forma uma tese, alguma coisa de algum lugar tem que ter saído, né? É claro que sai da cabeça da pessoa, mas ela leu, ela estudou, ela pesquisou. Então, por exemplo, se você for lá em Números 23:4, eu vou, aqui não sei se vai dar tempo de chegar. Peraí, deixa eu trocar as Bíblias tudo aqui de novo, porque eu estava estudando agora há pouco e eu já tinha trocado, né? Só que eu quero pegar essa daqui, que tem a letra um pouco maior e facilita para eu ler, porque eu preciso, na verdade, trocar os meus óculos, né? Mas vamos lá. Deixa eu só pôr esta para cá e pegar essa daqui. Tem letras, não são tão grandes não, mas são maiores, né? Então, se você for, meu irmão, minha irmã, eu estou querendo passar, mas não vai dar uma ou outra referência bíblica, eu vou ler, o resto eu só cito, né? Números capítulo 23, versículo de número 4. Olha aqui o que diz: encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então, fala de quantidade. 7 fala de quantidade. Se você for lá em Mateus 15:36, você vai ver que também vai falar de quantidade. Está vendo? Aonde o sujeito estuda, aonde ele lê para ele chegar numa tese, né? Quando Martinho Lutero colocou lá as 95 teses lá, ele tinha que ter um fundamento para aquilo, entendeu? Então ele teve que estudar, ler Bíblia, não é? E como a gente está falando deste assunto aqui, que não tem nada a ver, mas é para falar de tese,
Então, o número 7 lembra quantidade. Vamos aqui em Mateus capítulo 15, versículo 36. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Aqui está falando da multiplicação, né? De 7 fez-se grande quantidade. Então o número 7 é um número que indica a quantidade. O número 7, estou falando do que se lê e como se estuda para chegar numa tese, numa posição. É um número que indica a totalidade. Você pode ler lá Isaías, capítulo 30, versículo 26, Mateus 18, 21. Também o número 7 indica séries completas, como Apocalipse, né? 7 igrejas. Uma coisa completa, está dizendo as 7 igrejas. Apocalipse 1:4. As 7 cartas. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Os 7 selos. Apocalipse 6, de 1 ao 17. As 7 cabeças. Apocalipse 12, 13. Entendeu? O cordeiro imolado recebe 7 dons. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Lá no Velho Testamento, no judaísmo, cada 7º ano era um ano de descanso da terra, não se plantava nada, né? Levítico 25, cada 7, um de novo, entendeu? E depois de 7 vezes vem 7 anos, que é o ano do jubileu. Jesus, né, declara lá em Mateus capítulo 18, versículo 22, que se deve perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Né? Deus criou o universo, Gênesis 1, em 7 dias. A festa de Pentecostes acontece 7 vezes 7, né? São 49 no dia de número 50, Penta 50, dias depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. No dia de número 50 acontece a festa de Pentecostes. Levítico 23, versículos do 15 ao 22. Então, para se formar uma ideia sobre esta coisa da simbologia bíblica, tem que se ler tudo isso daqui, né? Meditar, estudar e, obviamente, pedir, suplicar ajuda, orientação do Espírito Santo de Deus, sem o qual a gente não faz nada. A gente vai ler a Bíblia como um livro qualquer, apesar da Bíblia ser composta de livros, né? E a Bíblia tratar de geografia, a Bíblia trata de finanças, a Bíblia trata de política, né? E a Bíblia fala da divindade de Deus, porque é Deus falando. Mas a Bíblia é um livro multidisciplinar, né? Então, para se chegar a conclusões, para se ter uma tese a respeito, precisa se estudar bastante. Então eu falei um pouquinho do número 7, vou falar um pouquinho do número 12. A gente precisa ter em mente, agora que eu vou falar do número 12, aquilo que eu já falei no número 7. Né? Para formar o 7, nós concluímos que é a soma, e é mesmo, matemática, mas podia ser, né? A soma do 5 mais o 2, não podia? Podia, do 6 mais 1, né? Podia ser. Mas chegou-se à conclusão que é do 4 mais 3. 4
os pontos cardeais, e 3, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para se formar o número 12, olha só que interessante. Você, ao invés de somar, você vai multiplicar. 4, que nós já usamos no número 7, e o 3, que nós também já usamos no número 7. 4 vezes 3, 12. Isso é aritmética básica, né? E o resultado de 4 vezes o número 3 vai dar o número completo. E este número 12 aparece ao longo de toda a Bíblia. É o número da escolha. Gente, mais uma vez eu quero repetir, hein? Isso aqui é uma tese. Não vai sair por aí. Né? Eu estou trazendo simbologia bíblica. É o número da escolha. Por que número da escolha? Porque são 12 tribos de Israel que formam o povo de Deus no Velho Testamento. 12 tribos de Israel. Mas também o Novo Testamento, Jesus escolheu 12 apóstolos. 12 apóstolos que formam um novo Israel. Não o Israel do Velho Testamento, mas do novo Israel, que é o povo de Deus do Novo Testamento. Não está dizendo que nós somos Israel, judeu. Não, não é isso. É simbolicamente. Entendeu? As 12 tribos, Jesus escolhe 12 apóstolos, formando um novo povo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, corpo do qual ele é cabeça. É o povo do Novo Testamento. O povo do Novo Testamento não é o povo de Moisés, Zacarias, Malaquias, não. É o povo criado. É o povo que passa a existir através do nosso Senhor Jesus Cristo e da pregação do Evangelho, quando a igreja pequenininha, concentrada num lugar só, foi pressionada e teve que se expandir pela Judéia, pela Samaria, e foi indo embora. Foi até para a Europa lá, foi para a Espanha, foi para a Itália com Paulo, entendeu? Esse povo passa a existir a partir daí. Você vê que na literatura do livro do Apocalipse aparecem somas e múltiplos de 12. Quer ver que interessante? Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Você vai ler lá sobre os 24 anciãos. 24, todo mundo sabe, 12 mais 12. É 2 vezes o 12. Né? Quem é que serão os salvos de Apocalipse capítulo 7, versículo 4? Serão os 144 mil, que serão 144 mil judeus messiânicos, que irão, durante esse período da tribulação, pregar o Evangelho. 144 mil, só se fazer a conta, é 12 vezes 12. Vezes 1000, óbvio, né? Claro. Entendeu? Você vê que as coisas são assim muito ligadas, né? Então,
esse número 12 é o número da totalidade, de coisas totais. Apocalipse 21, versículos do 12 ao 14. Serão salvos todos os que amaram a Deus no Antigo Testamento e os que pertencem ao novo povo de Deus no Novo Testamento. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, isso daqui que eu acabei de trazer assim, só para... porque muita gente pergunta sobre, mas por quê? O que você tem para dizer? Eu não gosto, sou bem sincero em dizer, já falei isso uma vez. Eu não gosto desse negócio de ficar tratando com números, porque existem muitas... principalmente quando a gente fala com judeus, pessoal do judaísmo, e existe muito judeu ligado à cabala, entendeu? E a outras coisas aí, e que a gente não quer misturar isso de jeito nenhum com o cristianismo. Nós não temos nada a ver com isso, Nós não seguimos números, mas é apenas um ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, Ninguém vai ser mais salvo ou menos salvo porque tem esta informação ou qualquer outra informação que sempre será tese a respeito da simbologia bíblica, Ninguém é mais salvo ou menos salvo porque sabe ou não sabe isso. Mas só para você ter mais informação, para a gente juntos nós crescermos um pouco mais, principalmente o pessoal que nos ouve à tarde, que são pessoas mais centradas na Bíblia Sagrada, eu creio desta forma. E essa coisa de numerologia bíblica, ligada à simbologia na Bíblia, precisa de um estudo concentrado de muito e muito tempo e de extremamente detalhado. E a gente não pode, eu não posso me omitir em buscar uma explicação cada vez que a questão aparece, A gente pode dizer, olha, não vamos entrar, mas aí outra pessoa insiste, outra insiste, até que a gente tem que trazer alguma coisa, para que as pessoas tenham algo, não palpável, mas, olha, eu tenho esta informação. Então, o que eu trouxe nesta tarde é uma informação, é uma informação, que amanhã pode vir uma outra pessoa com uma informação melhor do que essa, que se sustente melhor do que esta, e nós vamos ficar com aquela, porque ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso daqui, mas isso daqui é conhecimento, e o conhecimento só é bom quando ele é transmitido para outras pessoas. Então, para encerrar, o número 7 aparece mesmo na Bíblia bastante, e é um número considerado perfeito. A gente já falou aqui porque ele é considerado, ninguém está dizendo que é. E o número 12 também é um número que aparece. O 12 as subdivisões do número, a multiplicação do número, é um número também que aparece, e a gente considera este número um número completo. O número 7 passa assim o entendimento de que é um número perfeito, e o número 12 passa-nos o entendimento de que é um número completo, mas podem surgir novas informações aí se a gente não for arrebatado. E hoje é tão difícil, as pessoas terem tempo para se debruçar, para ler
buscar referência cruzada e referência não sei o que, para poder chegar a uma tese. Mas o que se tem no momento é isso. Isso está gravado, né? Quando alguém perguntar para você, você pegue aí as referências, anote mais ou menos o que eu falei, vai lá e transmite e deixe claro para a pessoa que isso é uma tese, é uma posição da pessoa sobre aquele assunto, né? Pode ser que você conheça e surjam outras melhores, mais consistentes e que se sustentem melhor do que essa daí. Tá bom, irmãos? A gente falou um pouquinho de um assunto que eu não gosto, que é falar de números e tal. Eu não gosto muito disso não, mas devido à insistência de alguns irmãos e irmãs, a gente trouxe nesta tarde um pouco mais de conhecimento a respeito do número 7 e também do número 12 na Bíblia. Querido Deus, poderoso e amado Pai, nós exaltamos o Senhor, glorificamos o Senhor, engrandecemos o Senhor, te agradecemos, Senhor, porque temos a liberdade de falar de muitas coisas, e isso que foi dito aqui hoje não é afirmativa de maneira nenhuma, né? É o que se tem no momento, é o que eu conheço de mais sustentável e de melhor. Talvez outras pessoas tenham coisas melhores e mais sustentáveis, podem me mandar também, eu vou ler, e se for, ótimo. Se não for, a gente continua com isso também. Agradecemos o Senhor, glorificamos, exaltamos, engrandecemos. Pedimos que o Senhor tome conta, continue tomando conta de cada um de nós. Quero pedir por esta família aqui que o irmão Fábio pediu para a gente orar. Quero de uma pessoa que partiu, foi recolhida. O Senhor sabe quem é, que o irmão pediu. Não está aqui na tela agora, que o Senhor cuide da família, né? Sustente a família, conforte a família, tá? Abençoe, Senhor, a cada um de nós, porque nós somos fracos e nós precisamos muito do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Dê-nos um final de segunda-feira, debaixo da Tua graça e poder, e traga-nos de volta amanhã, 10h06, 10h07 da manhã, pelo rádio, pela internet, pelo aplicativo, para mais uma vez falar das coisas santas e poderosas do Reino de Deus. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.